E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, a aula de hoje vai ser sobre as características e fatores do clima, né? Onde a gente vai entender um pouco como se comporta o clima do nosso planeta, beleza? Então, para dar início, deixa eu pegar aqui a caneta, vamos lá. A gente vai ver que o clima ele é um conjunto de variações da atmosfera em um determinado local ou região. Para a gente entender um pouco, vamos pegar a região litorânea de João Pessoa, né? E a região de Patos, né? Que seria considerado sertão. Então, se a gente está na região litorânea de João Pessoa, a gente está numa área onde o clima ele vai ser mais úmido. A gente vai ter uma determinada incidência solar, né? A gente vai ter uma temperatura alta, mas é aquele clima que traz uma harmonia para a gente, né? É mais fresco no caso, né? A gente vai ter uma maior umidade desse ar. E se a gente for para o sertão, né, chegando lá em Patos, por exemplo, a gente já vai ter um clima bem mais quente, né, onde a gente vai ter pouca umidade do ar e não vai ser aquele clima tão fresco como do clima litorâneo, como o de João Pessoa. Então, no caso, o clima seria esse conjunto de variações, né, de uma determinada região, né? E o tempo são as oscilações momentâneas nessa mesma atmosfera. Ah, professor, como assim? Por exemplo, o tempo vai ser se a gente tiver numa região litorânea, né, no caso, e lá tiver quente de dia e à noite chover. Ou então se amanhecer chovendo e à noite não tiver chovendo, então seria isso. Essa seria a característica do tempo. Se vai estar chovendo ou se vai estar fazendo sol, né? Então, por exemplo, quando dizemos que uma região ela possui duas estações bem definidas ao longo do ano, a gente vai estar falando do clima. Como, por exemplo, aqui no caso do Brasil, na nossa região, na região que a gente vive, no caso, no Nordeste, a gente tem essas duas estações, né? A gente tem o verão e tem a época do inverno, né? Então a gente se remete a clima, né? Estamos falando do clima. Mas ao falarmos, no caso, que hoje choveu e amanhã vai fazer sol, a gente vai estar se referindo ao tempo. Então, quando aquela mulher ela entra lá no jornal dizendo o Nordeste amanhã em determinada região da Paraíba vai ser um dia ensolarado, né? Já no outro dia vai chover. Então, ela vai estar falando do tempo, não é isso? Então, o clima ele pode ser modificado o clima ele pode ser modificado por alguns fatores climáticos, né? E os fatores climáticos eles vão poder explicar porque uma região é quente e úmida e outra região ela pode ser fria e seca, né? E esses fatores climáticos eles vão poder ser divididos em fatores astronômicos e fatores terrestres. Os fatores astronômicos é como se a gente, por exemplo, vamos pegar a Terra. Vamos dizer que a gente está com a câmera lá, né, da NASA e a gente só vai estar vendo o planeta Terra. Né? E aí a gente vai explicar os fatores astronômicos, que a gente está vendo o planeta de fora. Então, os fatores astronômicos mais importantes são a radiação solar, né? Que seria a incidência de luz do Sol que vai chegar ao planeta Terra. Seria também a rotação do planeta sobre o seu próprio eixo, né? Que seria o movimento de rotação, aquele movimento, né, que criou os dias, que ele leva 24 horas, né, em torno do seu próprio eixo. A inclinação desse eixo, lembra lá aquela inclinação que o planeta Terra faz, que no caso seria de 23,5 graus, que foi através dessa inclinação, né, e do movimento de translação que foi criada as estações, essa inclinação aí que eu estou falando. E a existência de uma atmosfera, né, que na atmosfera a gente vai ter a presença de alguns gases, como o oxigênio, como o CO2. Então, a inclinação do eixo de rotação da Terra, à medida que ela se move ao redor do Sol, os hemisférios irradiados pela luz solar muda, né? Então, à medida que essa Terra faz o seu movimento de translação, ela vai orbitar ao redor do Sol, né? A incidência solar em cada hemisfério vai mudar. Como vocês viram na outra aula, né, da gente, a gente vai ter solstício, no caso, de inverno no norte, e ao contrário, no caso, se tem solstício de inverno no norte, consequentemente vai ter solstício de verão no sul.
Não é isso? Então, a gente vai ter menos incidência de luz solar no norte e uma maior incidência dessa luz solar no sul, beleza? E por isso que o ângulo, no caso de elevação do Sol acima do horizonte, né, em uma dada hora do dia, ela varia durante todo o ano. Aí você está se perguntando, mas como assim, professor? Notem que quando a gente está na época de verão, né, aqui no hemisfério sul, né, no caso, lá em meados de 22 de dezembro adiante, né, a gente tem a época de verão, o que acontece? O Sol, ele vai passar mais tempo no horizonte. Isso vai caracterizar que o dia vai ser mais longo, certo? E a noite ela vai ser mais curta, né? Caso contrário, no outro hemisfério, o Sol ele vai passar menos tempo no horizonte, né? Então isso vai dizer que o dia é mais curto, beleza? E a noite ela vai ser mais longa, que isso vai caracterizar que o outro hemisfério ele vai estar, né, no solstício de inverno. No verão, as alturas aparentes do Sol são maiores, né? Então, com isso, os dias vão ser mais longos, né? E, como consequência, tem mais radiação solar. Então, no verão, o determinado hemisfério, no caso que tiver no solstício de verão, por exemplo, é o nosso hemisfério, como eu estava falando, vai estar no solstício de verão, né? Esse Sol ele vai ficar mais aparente no horizonte e, consequentemente, os dias vão ser mais longos. No inverno, as alturas do Sol são menores, né? E assim tem mais dias curtos, né? E menos irradiação solar. A luz que vai tocar esse hemisfério vai ser pouca. Então, isso que vai caracterizar com que a noite seja mais longa, né? Porque vai estar no inverno, e o dia seja mais curto. E no verão, então, a gente vai ter temperaturas mais altas, e no inverno a gente vai ter, consequentemente, temperaturas mais baixas. Então, porém, algumas regiões do nosso planeta, elas vão apresentar temperaturas elevadas, mesmo na época de inverno, e outras apresentam temperaturas baixas durante todo o ano, né? Então, como a gente explica isso, professor? Aí eu vou mais para frente explicar a vocês. Mas antes disso, notem essa nossa imagem, né? A gente vai ter uma baixa densidade, né, de raios incidentes, no caso no hemisfério norte, que está aqui o hemisfério norte, né? Então a gente vai ter menos raio solar. Aqui a gente vai ter a linha vertical do Equador, né, que ela vai cortar todo o planeta Terra verticalmente, no caso. Então aqui nós caracterizamos que o quê? Que o hemisfério norte ele vai estar em inverno. Por quê? Porque a gente tem uma baixa densidade de raios incidentes. Então, o hemisfério norte aqui está em solstício de inverno. Logo, o hemisfério sul vai ter uma alta densidade de raios incidentes. No caso, a gente vai ter uma grande quantidade de raio solar, né, tocando o nosso hemisfério. Então, logo, o hemisfério sul vai estar em solstício de verão. Olha a quantidade de raios solares que está tocando abaixo da linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador ela vai servir para dividir esses dois hemisférios. Vai dividir o nosso planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, essa parte aqui seria todo o hemisfério sul. Notaram a diferença? Então, aqui a gente vai ter o quê? Dias mais curtos, né, e noites mais longas, e aqui a gente vai ter dias mais longos e noites mais curtas, né? Então vamos lá, vamos explicar, né, por que em algumas regiões do nosso planeta, né, apresentam temperaturas elevadas mesmo na época de inverno, e em outras apresentam temperaturas baixas durante todo o ano. Para isso, a gente vai ter que olhar os fatores terrestres, vai ter que entender os fatores terrestres. Lembra lá que eu disse que a gente estava com a câmera da NASA olhando o nosso planeta? Agora a gente vai dar um zoom com essa câmera, né? E a gente vai entrar na atmosfera do nosso planeta. Então, os fatores terrestres também influenciam no clima do nosso planeta, e é por meio deles que podemos explicar por que em uma dada estação a temperatura ela não é igual em todas as regiões do hemisfério. Isso ocorre muito, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, mesmo na época de verão, a temperatura lá continua baixa. E é justamente esses fatores terrestres que vão explicar isso,
Entendeu? Então, os principais fatores terrestres vão ser a latitude, né, a altitude, o relevo, a vegetação, a maritimidade, a continentalidade, né, e as correntes de ar e água, né? Então, a latitude ela vai ser o quê? Vai ser um dos fatores que influenciam no clima, pois quanto maior for a latitude de um local, mais baixa vai ser a temperatura. Então, olhem, anotem isso e coloquem isso na cabeça de vocês. Aprendam, não gravem, não decorem, aprendam. Quanto maior for a latitude de um determinado local, né, mais baixa vai ser a temperatura. Então, consequentemente, quanto mais baixo for a latitude, mais alta vai ser a temperatura. Então, a latitude ela é uma medida de distância em relação à linha do Equador. Eu vou explicar a vocês isso olhando essas duas imagens. Primeiramente, vamos a essa imagem aqui, né? A gente vai ter a linha do Equador cortando todo o nosso planeta e dividindo os dois hemisférios, né? O que vai mensurar a latitude, no caso, vai ser esses números aqui. A gente vai começar, ela vai ser medida em graus, né? Primeiramente. Então, a gente vai ter 0 graus, né? Apontando aqui da linha do Equador. Se a gente, no caso, for aumentar em direção ao Polo Norte, a gente vai ter de 0 graus até 90. E isso ocorre também para o Polo Sul, de 0 grau a menos 90 graus. Então, se eu aumentar minha latitude em direção ao Polo Norte, né? As temperaturas vão ser mais baixas. Então, notem que ao decorrer que eu aumento essa temperatura, essa latitude, perdão, né? Então, vamos dizer que aqui está mais ou menos o quê? 72, né, graus de latitude. Aqui nós vamos ter temperaturas baixíssimas nessas regiões aqui em cima, entendeu? E à medida que eu faço o inverso, que eu baixo essa latitude, nós vamos ter aqui nessas regiões temperaturas altíssimas, beleza? Isso vale para o Polo Sul também, é a mesma coisa, entendeu? Aqui no caso, vocês podem notar, aqui nós vamos ter o quê? O Círculo Polar Ártico, né? Gelo, aqui a gente vai ter neve. Então aqui, quando eu estou com altitude alta, né? Aqui eu estou quase o quê? 90 graus de latitude, no caso, não é isso? Estou quase 90 graus. Então aqui notem que a gente já tem a presença de quê? De algumas geleiras, não é isso? Então aqui nós vamos ter temperaturas baixíssimas. Isso ocorre também aqui no caso para o Círculo Polar Antártico, beleza? Seguimos. Então, a latitude ela é uma medida em graus, né? Como eu falei a vocês, e ela vai de 0 graus na linha do Equador, né? Até 90 graus no Polo Norte ou Sul, beleza? Essa medida ela vale tanto para o Polo Norte, de 0 a 90 graus, como também de 0 a menos 90 graus para o Polo Sul. E através disso a gente vai conseguir entender que esse é um dos fatores terrestres que vai informar, né, a gente, no caso, sobre a temperatura e sobre o clima de determinadas regiões, né? Então, essa imagem eu peguei do livro de vocês e ela diz o seguinte: como resultado da incidência, né, da radiação, no caso, né, da radiação incidente sobre a superfície da Terra, é diferente em temperaturas medidas, tendem a ser maiores próximas à linha do Equador. Exatamente. Então, próximo à linha do Equador, nós vamos ter temperaturas maiores. À medida que a gente vai se distanciando da linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais baixas. Lembra lá, aumentou a latitude, diminuiu a temperatura. Diminuiu a latitude, né, em direção à linha do Equador, aumentou a temperatura. Notem nessa imagem aqui a incidência dos raios solares. À medida que eu aumento a latitude, né, vamos dizer que a linha do Equador está bem aqui. Eita, olha como ficou retinho. Então, vamos dizer que a linha do Equador está bem aqui, né? Aqui nós teríamos 0 graus.
Então, à medida que eu aumento a latitude, olha a incidência de raio solar, olha como a gente vai ter pouca incidência desse raio solar. E é por isso que essas temperaturas, né, à medida que eu aumento, vai ser mais baixa. Já se a gente for diminuindo aqui, ó, do 90 graus, se a gente for diminuindo, a gente vai ter mais, né, incidência desse raio solar. É por isso que quanto mais eu diminuo a latitude, né, mais alta a temperatura vai ser. Então, voltando, né? Vamos começar daqui. Como resultado, a intensidade da radiação, né, incidente sobre a superfície da Terra é diferente e as temperaturas médias tendem a ser maiores próximo ao Equador e diminuindo à medida que nós se aproximamos dos polos, né? Do Polo Sul, no caso do Polo Norte. Isso ajuda a explicar as diferentes zonas climáticas do nosso planeta. Exatamente. Esse processo de latitude, né, no caso, vai explicar, no caso, as diferentes zonas climáticas que a gente vai ter no nosso planeta. Então, as zonas climáticas da Terra são áreas diferenciadas do planeta que recebem radiação solar em proporções diferentes. É exatamente isso. Existem 3 tipos de grandes zonas climáticas: a zona tropical, né? A zona temperada e as zonas glaciais ou polares. Zonas tropicais, a incidência dos raios solares são mais na vertical. Ah, professor, como assim? Olhem aqui, zona tropical. Então, a gente vai ter a nossa linha do Equador e a gente vai ter uma incidência de raios solares mais proporcional a essa linha do Equador. A gente não vai ter nem ela tanto acima, nem ela tanto abaixo. Vai ser proporcional, no caso, à linha do Equador. Beleza? Então, aqui, notem que a gente tem zona tropical, tanto para, no caso, o hemisfério norte, como também para o hemisfério sul. E a gente aqui vai ter uma maior incidência dos raios solares. As zonas temperadas, a incidência dos raios solares serão na vertical somente na estação do verão do hemisfério. Exatamente. Só na estação, no caso, de verão de determinado hemisfério, é que a gente vai ter uma incidência maior no caso desses raios solares. Ah, por quê, professor? Porque o planeta ele vai mudar, no caso, a rotação do seu eixo. Através do movimento de translação, ele não vai mudando, no caso, né? O movimento do seu eixo, o seu ângulo não vai mudando. Então, lembra lá que quando o planeta, no caso, quando o hemisfério, perdão, vamos dar um exemplo, quando o hemisfério norte, no caso, está no verão, ele não vai estar voltado para o Sol, ele vai estar voltado para o Sol. Então, essas zonas temperadas, elas vão ter maiores incidências de raios solares, porque o hemisfério vai estar voltado para o Sol, beleza? E caso contrário, né, se não tivesse voltado para o Sol, essas zonas temperadas, elas não teriam essas incidências dos raios solares, no caso, na vertical. Então, somente na estação de verão do hemisfério, né, as zonas temperadas elas vão ter incidência dos raios solares. E as zonas polares, né, ou glaciais, não tem incidência, né, de radiação solar próxima da vertical, né? Então, essas zonas aqui, eu não lembro se... eu acho que vocês lembram que no outro vídeo eu falei que tem determinadas cidades que elas podem passar mais de 20 dias no escuro. Então, essas cidades elas estão mais próximas a essas zonas glaciais ou polares, né? Que por quê, professor? Ah, porque a gente sabe e a gente nota, tanto porque a irradiação, no caso, desses raios solares vão ser menor, né? A gente não vai ter incidência de radiação solar, né? Então, é por isso que essas cidades elas podem passar até 20 dias no escuro. E aqui para vocês verem mais ou menos a divisão, no caso, dessas zonas climáticas, né? Então, por exemplo, aqui do Brasil, no caso, né? A gente vai ter uma zona mais equatorial, né? A parte aqui, pegando o Nordeste, a gente tem uma divisão de uma zona mais tropical, né? Oriental, e uma zona, no caso, uma zona tropical equatorial e uma tropical oriental, né? Então, é mais ou menos a divisão das zonas aqui do Brasil. Notem que essa parte aqui é uma parte onde a gente tem uma zona temperada, como eu falei lá, que a gente só vai ter
mais incidência dos raios solares se, no caso, o hemisfério sul, que é onde está localizado o Brasil, tiver na época de verão. Se não, a gente vai ter pouca irradiação solar, pouca incidência dos raios solares, e essa região aqui, ela vai terminar sendo fria. O clima dela vai ser bem frio. Então, seguimos. A altitude, no caso, seria outro fator terrestre, né? É outro fator importante que pode caracterizar o clima de uma região. Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura média do ar. Por exemplo, no alto de uma montanha, a temperatura ela é menor. Se a gente comparar uma região no nível do mar, mesmo ela estando em mesma latitude. Então, a latitude aqui não vai mudar, né? Vai ser a mesma, tanto no alto da montanha, né, quanto no nível do mar. Vamos dizer que aqui eu tenho o alto da montanha, aqui eu tenho o nível do mar. A latitude vai ser a mesma, né? A latitude vai ser a mesma. Porém, vamos dizer que a gente está numa latitude que deixa essa área como uma zona tropical, né? Mas a altitude, né, a altura da montanha, ela vai ser tão alta que a temperatura, no caso, média do ar, vai ser fria, né? E já na região, no caso, que vai estar no nível do mar, não, vai ser mais quente, certo? Então seria mais ou menos assim a latitude. A altitude. Quanto maior a altitude, mais frio esse local vai ser. E quanto menor a altitude, mais quente esse local vai ser. Então, no nosso estado, né, na parte com a maior altitude, que seria o quê? Se a gente pegar o estado da Paraíba, a parte com maior altitude seria o Pico do Jabre, né? Como vocês podem ver nessa foto aqui. O Pico do Jabre, ele tem uma altitude de 1.197 metros, no caso, né? Então, as temperaturas vão ser muito baixas, né? Por ter uma altitude bem maior. Lá no Pico do Jabre, no caso, vai ser muito frio, né? Já uma cidade, no caso, que esteja abaixo do Pico do Jabre lá e ela tiver um nível do mar, a gente vai ter uma temperatura mais quente. Então, em Campos do Jordão, São Paulo, também ocorre a mesma coisa. A temperatura diminui a cada 180 metros de altitude. Então, a gente vai diminuir 1 grau, né, de temperatura a cada 180 metros de altitude. O ar ele vai ficar mais rarefeito, com menos gases. À medida que eu aumento essa altitude, a gente vai ter menos gases, no caso, na presença do ar. A gente vai ter menos oxigênio. Para a gente respirar nesses locais, fica mais complicado. Eu não sei se vocês já viram, no futebol acontece isso. Quando alguns times daqui do Brasil vão jogar Libertadores, eles vão para determinadas regiões que a altitude é muito alta. E para que eles consigam jogar e respirar, né, e se adaptarem àquele local, eles têm que usar alguns aparelhos que abram até essas zonas nasais e que ajudem eles a respirarem. Isso acontece porque nesses locais onde o time joga, a altitude é muito alta. Então, a presença dos gases no ar é baixa, né? Então, ao contrário de baixas altitudes, onde o ar ele é mais concentrado. Como um exemplo, no caso, uma cidade no nível do mar de João Pessoa, a gente respira bem à vontade, a quantidade de oxigênio é bem maior, né? Então seria isso. Deixa eu voltar só aqui na nossa foto. Aqui nessa foto do livro, mostra um pouco isso. A gente vai ter o quê? O Campo do Jordão, bem aqui acima, ó, bem acima do nível do mar. E a gente vai ter o Rio de Janeiro. Então ele faz uma comparação. Aqui a gente tem uma altitude de 1.700 metros, né? Uma temperatura de 18 graus, né? E uma latitude de 22,7. A latitude, no caso aqui de Campinas, vai ser bem parecida, a temperatura também, e a altitude ela vai, né, mudar, vai ser mais baixa essa altitude. E no Rio de Janeiro é no nível do mar, altitude de 2 metros, né? A gente já vai ter uma temperatura o quê? Mais quente, mas a latitude é a mesma, né? Então, quanto maior a altitude de uma determinada região, menor tende a ser a temperatura. Então, note que comparando o Rio de Janeiro a Campinas e o Campo do Jordão, essa temperatura, no caso, ela só desceu. Aqui é bem mais frio, né? Em Campos do Jordão vai ser bem mais frio. Então, ao nível do mar, as temperaturas elas são mais elevadas quando comparadas com as temperaturas, né, no alto das montanhas.
E também outra característica, né, seria o relevo. O relevo, né, faz com que os climas da região que estão localizados perto ou entre montanhas vai ser influenciado por esse relevo. Locais com maiores altitudes geralmente são mais frios, como a gente falou anteriormente. E as serras e montanhas elas vão poder bloquear a umidade desses locais, alterando o clima da região. Exatamente, ela pode deixar essa região com um clima mais quente, né? Isso com pouca umidade. Então, um exemplo eu coloquei aqui seria o Planalto da Borborema, onde está situado a cidade da gente, de Campina Grande, né? Entre outras cidades também, como por exemplo Garanhuns. Garanhuns é uma cidade que ela está localizada no Planalto da Borborema e ela possui uma altitude, no caso, de 1.000 metros. Lá em Garanhuns, por exemplo, mesmo na época de verão é frio. Quando está ainda de dia na cidade de Garanhuns, é caracterizado frio. Por quê? Porque ela possui uma altitude muito alta, né? Então, algumas cidades, como por exemplo, que podem ficar entre duas serras, vamos dar um exemplo aqui, a Serra de São Luís do Purunã, né, no caso, e a Serra do Mar. O que vai acontecer aqui, professor? Os ventos, né, que sopram e trazem a umidade do oceano, eles vão ser barrados, no caso, pela Serra do Mar, pois a Serra do Mar ela possui uma altitude muito alta. E a cidade de Curitiba ela vai estar aqui entre essas duas serras. Ela vai estar entre a Serra do Mar e a Serra de São Luís, né? Então a Serra de São Luís ela possui uma altitude muito maior, no caso, do que a Serra do Mar. Ela possui uma altitude de 1.200, né? E a Serra do Mar e a cidade de Curitiba de 945. Então o que vai ocorrer? Aqui vai passar pouca umidade do ar. E parte dessa umidade, no caso, vai ser barrada e vai formar nuvens, né? E aqui é por isso que a gente diz, por que o céu de Curitiba, um exemplo, só vive nublado? É justamente por isso, porque essa altitude vai ser alta, né? Vai passar uma quantidade de umidade, né? Pouca quantidade no caso, e essa umidade ela vai se precipitar e se condensar, e vai deixar com que o céu ele fique sempre nublado. Beleza? Outra coisa também é que em alguns locais, né, no caso do sertão, a incidência de chuvas é menor por conta disso, né? Por conta que a gente vai ter uma altitude em alguns locais, né? E os ventos que são trazidos, no caso, do oceano, não vão chegar lá, vão ser barrados, né? No caso, em alguns locais com muita altitude. Isso vai fazer com que esses locais nunca recebam chuva. Então a vegetação ela também influencia diretamente no clima, né, em determinadas regiões, como também ele sofre com alterações climáticas. Dependendo da vegetação, as temperaturas elas podem ser amenizadas. Isso porque a vegetação vai o quê? Absorver esses raios solares, né? E elevar a umidade. Por quê, professor? Porque quando o raio solar está pegando nas plantas, as plantas estão perdendo água, né? Então vai estar aumentando a umidade do ar, né? A planta ela sofre um processo de evotranspiração, no caso, que seria perder água para o meio ambiente por conta do sol. E isso vai elevar a umidade do ar. E vai aumentar também o índice de chuva, porque quanto mais umidade do ar, essa água vai subir, vai se precipitar nas nuvens, a nuvem vai condensar, vai ficar pesada e vai cair em forma de chuva, né? Então, com o desmatamento ocorre a redução dessa área verde, vai diminuir o índice de chuva, né? E a umidade do ar vai diminuir. Eu não sei, isso é notável até aqui na cidade da gente, de Campina Grande. Se você chegar em um determinado local, aqui em Campina Grande, façam quando acabar a pandemia, certo? Só quando acabar, façam esse teste. Quando você chegar em um determinado local, né, onde tem a presença de muitas árvores, vamos dar um exemplo, o açude velho. Quando vocês circularem ao redor do açude velho, que não tem nem tanta árvore assim, mas tem ou então no Parque da Criança, vamos voltar ao Parque da Criança, é melhor. Quando você chegar no Parque da Criança, ali a gente vai ter uma quantidade maior de árvores, vocês vão ver que o ar ele sopra melhor. Né? Quando a gente respira com tranquilidade, não tem aquele calor, né, em cima da gente, e é bem mais agradável o clima. Aí a gente vai comparar com uma região que não tem nenhuma árvore, com um local daqui de Campina que não tem nenhuma árvore que eu coloquei aqui, o centro da cidade. Meu amigo, não tem quem aguenta andar no centro da cidade de 1 hora, 2 horas da tarde. Não tem. Não tem nenhuma árvore, certo? É calor a todo momento e vocês vão perceber que a umidade do ar ela é menor.
A transpiração até na pele da gente vai ser bem menor do que se a gente estiver lá no Parque da Criança. Então, a falta de vegetação vai diminuir a umidade do ar e vai diminuir o índice de chuva. Já uma grande quantidade de vegetação, né, vai aumentar essa umidade do ar, porque a vegetação vai perder água, no caso, para o meio ambiente. As árvores vão perder água para o meio ambiente através do processo de transpiração. Isso vai aumentar até o índice de chuva. Se vocês notarem, no bioma da Amazônia, lá chove direto na Amazônia. Por quê? Porque tem tanta vegetação, mas tanta vegetação, que essas árvores elas perdem a todo momento água para o meio ambiente. E lá, o próprio bioma é que forma sua chuva. A própria Amazônia produz sua chuva. Perde tanta água para o ambiente que essa água se precipita, as nuvens se condensam e chove a todo momento. E lá é um clima bem agradável. Então, a vegetação ela influencia, sim, diretamente no clima de determinadas regiões. A maritimidade também, né? A respeito à maior proximidade de uma localidade, no caso de grande massa de água, vamos voltar para João Pessoa, de novo, nosso exemplo. As áreas perto do oceano têm variações de temperatura ao longo do dia, ou mesmo em uma estação, ou mesmo, né, de uma estação ela é menor. Os oceanos ele precisa receber ou perder muito calor para variar sua temperatura, ou seja, os oceanos eles vão demorar mais para se aquecer e, consequentemente, eles vão demorar mais para esfriar. Os locais mais próximos dos oceanos são úmidos e eles têm bastante índice de chuva. Gente, o que acontece? De dia, quando a gente está lá na praia de João Pessoa, o sol vai estar lá, quente, né? Em cima da gente, a gente se bronzeando, tomando um banho de praia, né? Que é muito bom. E a água do mar, ela vai estar absorvendo esse calor. Vai estar absorvendo, e ao mesmo tempo que ela vai estar absorvendo, ela vai estar sofrendo um processo de evaporação. Com o processo de evaporação vai estar aumentando a umidade do ar, Mas a água do mar, no caso o oceano, ele demora muito para esquentar. E com isso ele vai reter o calor. E retendo o calor, quando anoitecer, certo? O que vai acontecer? Por ele demorar, no caso, a ser aquecido, né? Por demorar a esquentar, no caso, à noite, esse vapor ele vai começar a sair. E através dessa umidade do ar, que vai ser muito grande, esse vapor vai começar a ser elevado, vai se formar nuvens. E essas nuvens vai aquecer, né, essa determinada região. Então o ar vai continuar com a umidade e pode ocorrer até a incidência de chuva. Porque formou nuvem, se precipitou, né, aquela água que evaporou, se condensou e formou nuvens. As nuvens vão aquecer essa determinada região e pode até chover. É por isso que em João Pessoa também a gente tem um índice muito grande de chuva, né? É por conta disso que eu estou explicando a vocês. E, no caso, a continentalidade, né, é o contrário no caso. Ou seja, corresponde à influência de terras continentais do clima da região. Em áreas que sofrem influência, né, da continentalidade, a variação de temperatura ela é maior, né? Por quê? Vão esfriar mais rapidamente com a diminuição da incidência da luz solar, que vai ser o início da noite ou do inverno. Os desertos, por exemplo, de dia, eles podem ter temperatura, né, de 40 graus Celsius. E durante a noite essa temperatura pode chegar a 10. Então, o solo ele não vai conseguir reter tanto calor, né? E eu vou explicar isso a vocês. Como a umidade do ar ela é menor, né, a gente vai ter menos umidade do ar, o calor é absorvido durante a noite. O calor é absorvido, né, durante o dia, perdão, e ele vai aumentar, né, no caso, a temperatura. E enquanto, no caso, à noite, o calor ele vai ser perdido para a atmosfera e faz a temperatura baixar. Como a gente pode ver aqui no deserto e numa cidade litorânea, no deserto a gente vai ter influência, no caso, da continentalidade, né? E na área litorânea, no caso, maritimidade. Então, no deserto, de manhã, no caso de dia, o sol, né, ele vai incidir totalmente esse local.
Como a gente não vai ter muita vegetação, isso ocorre principalmente aqui nessa região da gente, da Caatinga. Vamos botar ali um exemplo lá para o lado de Buqueirão, ali de Queimadas, né? Por ali, na área do sertão. Vamos botar um exemplo. De dia, no caso, a incidência do sol vai ser muito alta. Como não tem vegetação, né? Esse solo, no caso, ele vai esquentar. E não vai ter muita umidade do ar, porque não se tem muita vegetação, né? Então a gente já não vai ter umidade do ar. E à noite, no caso, não vai ter formação de nuvens. Por quê? Porque a gente não tem umidade do ar. Lembra que eu falei, né, que na maritimidade a formação de nuvens por conta, né, dessa umidade do ar. Então à noite não vai ter umidade do ar. E esse calor do solo, ele vai se perder rapidamente, ele vai se dissipar. O solo absorveu o calor, né? Como não se tem vegetação, essas luzes, no caso, essa radiação vai direto para o solo, né? O solo absorveu o calor, e à noite, como não tem umidade do ar, porque não tem vegetação, esse calor vai se dissipar muito rápido do solo, então não vai formar nuvens. É por isso que nessas regiões, né, do sertão, de dia é quente, mas à noite pode colocar um casaco que é frio, é muito frio mesmo. É por isso que acontece, e isso mostra até para vocês entenderem, porque nessas determinadas regiões de dia é muito quente e à noite é muito fria. Já ao contrário da cidade litorânea, de dia, né, como o mar ele vai conseguir reter calor, né? Ele vai passar o dia todo, no caso, levando irradiação solar, ele vai reter o calor e a gente vai ter o quê? Uma grande umidade, porque a gente tem uma maior vegetação nessas áreas litorâneas. Essa evaporação do mar, no caso, vai aumentar a umidade do ar, né? Que vai formar nuvens e vai aquecer esse local. Então, no caso, à noite, esse calor ele não vai se perder com tanta facilidade, né? E vai formar nuvens, e essa nuvem